Existem árvores que já viviam muito antes de qualquer registro da história. Algumas crescem tanto que parecem desaparecer nas nuvens, enquanto outras permanecem em silêncio, testemunhando milhares de anos sem que ninguém perceba. Mas o mais impressionante é isto: elas não apenas sobrevivem, elas vencem o tempo. Neste vídeo, você vai descobrir algumas das árvores mais estranhas e extraordinárias da Terra, verdadeiros gigantes que desafiam tudo o que consideramos normal. Se você está pronto para se surpreender, deixe um like, escreva um comentário e siga o canal para não perder os próximos mistérios. Número 1. Árvore Kapok, ou Ceiba pentandra. A árvore Kapok, também conhecida como Ceiba pentandra, é um dos gigantes mais impressionantes das florestas tropicais. Com altura que pode chegar a 60 ou 70 metros, ela se eleva majestosamente em direção ao céu, destacando-se por suas enormes raízes em forma de placas que emergem do solo, podendo atingir a altura de uma pessoa. Essas raízes não são apenas uma característica única, mas funcionam como suportes naturais, estabilizando o enorme tronco ao longo de décadas. O mais surpreendente é sua velocidade de crescimento, podendo atingir até 4 ou 5 metros por ano quando jovem. Seus frutos contêm uma fibra extremamente leve, usada no passado para enchimento de travesseiros e coletes salva-vidas. Mesmo crescendo perto de estruturas antigas, suas raízes não destroem completamente o ambiente, distribuindo a força de maneira equilibrada, criando uma relação quase simbiótica. É uma prova impressionante de como a natureza se adapta, mantendo o equilíbrio. Número 2. Floresta petrificada antiga. Em uma paisagem desolada, centenas de troncos de árvores petrificadas permanecem imóveis sobre um solo de argila branca, como sombras de um mundo desaparecido. Esses esqueletos têm entre 600 e 700 anos, marcando uma época em que o local era um antigo leito de lago atravessado por um rio. Mudanças no terreno, especialmente dunas que chegam a 360 metros de altura, bloquearam o fluxo de água, fazendo com que as árvores morressem sem se decompor. O clima extremamente seco impede a ação de bactérias, preservando suas formas por séculos. Sob o sol intenso, os troncos ficam escurecidos como carvão, mas continuam rígidos. Quando a luz muda, as sombras alongadas criam uma cena surreal, transformando o local em um dos cenários fotográficos mais únicos da África. Número 3. Árvore Sacara em flor. A árvore Sacara não impressiona pela altura, geralmente entre 5 e 12 metros, mas encanta pela beleza efêmera durante a floração. Quando chega o momento, sua copa parece se dissolver em uma nuvem de pétalas suaves e delicadas. O contraste é marcante. As flores são frágeis e passageiras, enquanto as raízes são resistentes e podem durar décadas. No auge da floração, a árvore parece abandonar sua forma comum, fundindo-se com a luz e criando uma sensação quase etérea. Seu ciclo de vida é claro: uma floração breve, uma queda rápida das pétalas e um longo intervalo até o próximo florescimento. Ao se aproximar, não se vê apenas uma árvore, mas se sente o valor dos momentos únicos e irrepetíveis. Um lembrete silencioso da passagem do tempo. Número 4. Árvore de copa ampla com 1.500 anos. Com cerca de 1.500 anos, essa árvore não cresce em altura, mas se expande horizontalmente, formando um sistema de galhos que cobre mais de 500 metros quadrados. Apesar de não ser muito alta, sua copa extensa e estrutura complexa fazem com que pareça um verdadeiro labirinto vivo. Cada galho se curva em uma direção diferente, como se tivesse sido cuidadosamente planejado para criar um jogo entre luz e sombra. Ao ficar sob sua copa, surge a sensação de que o tempo desacelera e os sons ao redor se tornam mais suaves. Esse lugar não é apenas sombra, mas uma experiência. Um espaço onde a natureza oferece uma pausa no fluxo constante do tempo. A árvore não apenas existe, mas cria um mundo próprio, onde cada galho conta uma história que atravessa séculos.
Número 5. Oliveira antiga, de 3.000 a 4.000 anos. Uma das árvores mais antigas do mundo, essa oliveira carrega uma história que ultrapassa 3.000 anos, podendo chegar perto de 4.000. Seu tronco parece uma escultura natural, moldada pelo tempo com curvas, cavidades e camadas entrelaçadas de madeira. Seu diâmetro pode ultrapassar 4 metros, transmitindo uma sensação de força e permanência. O mais impressionante é que, mesmo após milênios, ela ainda produz frutos, demonstrando uma vitalidade rara. Ao ficar ao lado dela, não se vê apenas uma árvore, mas a presença de uma verdadeira testemunha viva, alguém que silenciosamente observou as mudanças da humanidade ao longo das eras. Ela não apenas sobrevive, mas guarda as memórias de um mundo que já passou. Número 6. Glicínia, também conhecida como wisteria. A glicínia cresce como um fluxo vivo, espalhando-se e se apoiando em qualquer estrutura que encontra. Com o tempo, seus ramos flexíveis se transformam em madeira rígida, torcendo-se em formas fortes e quase artísticas. Caminhar sob uma pérgola de glicínia durante a floração é como entrar em outro mundo. Seus cachos de flores podem chegar a quase 70 centímetros de comprimento, caindo como cortinas suaves que balançam com o vento. As cores não são fixas, variam do lilás claro ao roxo profundo, criando um ritmo visual hipnotizante. Quando madura, a planta pode pesar centenas de quilos, sendo capaz de sustentar estruturas como arcos e treliças. Mas o que torna a glicínia realmente especial não é apenas sua força, e sim a sensação de tempo, um lugar onde os limites parecem desaparecer. Número 7. Metúsela é um símbolo vivo de longevidade, com idade estimada em mais de 4.800 anos. À primeira vista, sua forma já revela a dureza do tempo. O tronco foi torcido por ventos, geadas e secas, como se a natureza tivesse testado seus limites continuamente. Com cerca de 9 metros de altura, sua verdadeira força está na densidade da madeira e no crescimento extremamente lento. Cada anel, cada rachadura, representa uma luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. Metúsela não cresceu para ser bonita, mas para resistir. Sua forma irregular não é defeito, mas prova de milhares de anos de adaptação. É um ser vivo que carrega a história da natureza em seu próprio corpo. Número 8. Com uma copa que se abre como um grande guarda-chuva, a árvore sangue de dragão parece pertencer a outro planeta. Sua forma característica lembra um guarda-chuva invertido, onde galhos densos ajudam a reter a umidade acima do solo árido. Sua resina vermelha, conhecida como sangue de dragão, não é apenas um mecanismo de defesa, mas também um símbolo de sobrevivência em condições extremas. Embora raramente ultrapasse 10 metros de altura, sua força está na adaptação perfeita ao ambiente. Cada galho e cada fissura são resultado de um longo processo evolutivo para resistir ao calor intenso e à escassez de água. Em um lugar onde a vida parece impossível, essa árvore transforma o deserto em um paradoxo vivo da natureza. Número 9. Figueira de Bengala, também conhecida como banyan. Olha, a figueira de Bengala não é apenas uma árvore, mas sim um verdadeiro ecossistema. Dos seus galhos, raízes aéreas descem até o solo, onde acabam se transformando em novos troncos, expandindo continuamente toda a sua estrutura. Embora possa atingir cerca de 30 metros de altura, o destaque dela está mesmo na expansão horizontal. Uma única árvore dessas pode cobrir uma área equivalente a uma pequena floresta, criando um ambiente próprio. Ao caminhar sob a copa dessa figueira, a sensação é de entrar em um labirinto natural. Os pilares formados pelos troncos criam estruturas supercomplexas, enquanto a copa bem densa filtra a luz, deixando o ambiente com uma atmosfera quase crepuscular. A figueira de Bengala cresce não apenas para cima,
mas para todos os lados, transformando cada parte em suporte para a nova vida. Número 10. Floresta de pinheiros curvados. Os pinheiros dessa floresta possuem uma aparência bem incomum, como se tivessem saído de uma pintura surrealista. Cada tronco se curva logo na base, formando um arco quase perfeito antes de crescer verticalmente em direção ao céu. Não existe uma explicação definitiva para esse fenômeno, sabia? Algumas teorias sugerem intervenção humana no passado, enquanto outras apontam para causas naturais ainda desconhecidas. Esse mistério só torna o local ainda mais fascinante. Mesmo sem grande altura, suas formas únicas fazem qualquer visitante parar e observar. O silêncio do ambiente intensifica ainda mais a sensação de mistério, como se cada árvore guardasse um segredo nunca revelado. Essas árvores não apenas existem, elas contam histórias sobre o tempo, a vida e a extraordinária capacidade de adaptação da natureza. Cada tronco e cada raiz são provas de que a resistência pode ser mais poderosa do que qualquer outra força. No fim das contas, o que mais impressiona não é o tamanho, mas sim a jornada que cada uma percorreu. Se você ficou impressionado com esses gigantes silenciosos, não esqueça de deixar um like, escrever um comentário com a sua opinião e seguir o canal para continuar explorando mais maravilhas do mundo. Se você acha que precisa olhar para o céu estrelado para encontrar maravilhas, talvez você tenha esquecido de uma coisa: nossa Terra também é um microcosmo. Em florestas profundas, no meio de desertos escaldantes ou em pântanos nebulosos, existem árvores que parecem ter saído de outro planeta, raízes que respiram debaixo d'água, troncos que armazenam oceanos inteiros, copas que parecem cogumelos pré-históricos gigantes. Hoje, vamos explorar as 10 árvores mais estranhas do mundo. Seres vivos que podem mudar completamente a sua visão da natureza. Se você ama os mistérios da Terra, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários de onde você está assistindo. Número 1. O bordo japonês antigo. No meio de um tranquilo jardim zen em Nara, o bordo antigo surge como uma chama vermelho-carmesim brilhando em um mar de musgo verde. A cada outono, sua folhagem explode em tons vibrantes de vermelho-carmesim, tão intensos que parecem ter sido esculpidos em rubis. A luz do sol atravessa as folhas, tingindo o chão com uma mistura de dourado e escarlate. Por mais de 400 anos, seu tronco se curvou suavemente, como o fluxo do tempo transformado em madeira, carregando as marcas de gerações de artesãos que o cuidaram e moldaram. Sem crescer arrogantemente alto, a árvore se desenvolve baixa e larga, simbolizando harmonia e equilíbrio na filosofia japonesa. Contemplá-la não é apenas apreciar a beleza, mas uma jornada de reflexão sobre paciência, humildade e a arte de viver devagar, folha por folha. Número 2. Figueira de Bengala. A floresta de uma alma. À primeira vista, você pode pensar que está diante de uma floresta encantada inteira. Mas, na verdade, é apenas uma única árvore. A figueira de Bengala estende sua copa como um reino verde, soltando milhares de raízes aéreas. Essas raízes tocam o solo, transformam-se em novos troncos e continuam a sustentar a enorme copa acima. Ao longo dos séculos, ela se expande continuamente, transformando-se em uma comunidade viva, em vez de um indivíduo solitário. Na Índia, a figueira de Bengala é um símbolo de longevidade e sacralidade. Sob sua sombra, as pessoas oram, meditam e buscam iluminação. Ela não apenas proporciona sombra, mas também cria um espaço de conexão entre o homem e a natureza, entre o presente e o eterno. A figueira de Bengala nos ensina que a verdadeira força não está na solidão, mas na capacidade de conectar e se espalhar.
Número 3. Tamareira, a rainha do deserto. No meio do escaldante oceano de areia, onde a vida parece impossível, a tamareira surge como um milagre. Seu tronco é esguio, mas incrivelmente resistente, com raízes profundas, que buscam as águas subterrâneas escondidas sob o solo árido. No alto, suas folhas verdes e emplumadas balançam ao vento quente, protegendo os cachos de tâmaras maduras de cor âmbar. Por mais de 5.000 anos, a tamareira tem alimentado as civilizações do Oriente Médio e do norte da África, tornando-se um símbolo de vida no deserto. Os árabes a chamam de árvore da vida, porque cada parte dela, do fruto, às folhas e ao tronco, tem um valor essencial. Ela representa generosidade e resiliência, lembrando-nos de que, mesmo nas condições mais adversas, a natureza pode produzir abundância e doçura. Número 4. Eucalipto arco-íris. A pintura viva da floresta tropical. Nas florestas úmidas da Indonésia e das Filipinas, um tronco de árvore vibrante como a paleta de um pintor gigante se revela. É o eucalipto arco-íris, uma árvore cuja casca exibe tons de verde, laranja, roxo, amarelo e vermelho. Essas cores não são pintadas, mas o resultado de um processo natural onde a casca antiga se desprende, revelando novas camadas que oxidam gradualmente com o tempo. Cada tronco é uma pintura em constante mudança, como se a natureza estivesse assinando sua obra de arte. Este é o único tipo de eucalipto que cresce naturalmente em florestas tropicais. Sua transformação de cores é a prova de que a beleza pode nascer da mudança. O eucalipto arco-íris nos lembra que amadurecer não é perder a cor, mas descobrir novas tonalidades de nós mesmos. Número 5. A Sumaúma, a coluna do universo. Elevando-se a 70 metros, a Sumaúma surge como uma coluna que sustenta o céu da floresta tropical. Seu tronco imponente é cercado por raízes gigantes que se projetam como muralhas antigas. Quando jovem, ela carrega espinhos afiados para se proteger de todos os perigos. Mas o mais maravilhoso são seus frutos que contêm fibras brancas e macias de capoque, flutuando como neve em meio ao calor tropical. Essa fibra ultraleve e impermeável já foi usada para fazer coletes salva-vidas. Para os maias, a Sumaúma é a árvore do universo, com raízes que alcançam o submundo e galhos que se estendem até o céu. Não é apenas uma árvore, mas um eixo que conecta os reinos. A Sumaúma simboliza força, proteção e a conexão sagrada entre os seres humanos e o cosmos. Ao entrar neste jardim coberto de glicínias antigas, você se sente como se estivesse em um sonho lilás. Cada cacho de flores longas pende como uma cascata suave, exalando uma doçura perfumada no ar. Embora seja tecnicamente uma trepadeira, ao longo de centenas de anos de cuidado e poda, ela se transformou em uma árvore gigante, com sua copa floral cobrindo milhares de metros quadrados. Seus galhos antigos e pesados de flores precisam ser sustentados por estruturas de madeira e metal, como se os humanos se curvassem diante da beleza da natureza. Na cultura oriental, a glicínia simboliza longevidade, lealdade e paciência. Ela conta uma história de tempo nutrida por amor e perseverança. Cada estação de floração é um lembrete de que a maior beleza muitas vezes vem do cuidado silencioso e duradouro. Na Ilha Jones, Carolina do Sul, existe um ser vivo que não apenas brota do chão, mas parece estender os braços para abraçar todo o espaço. O carvalho-anjo é um carvalho centenário, com mais de 500 anos, cujos galhos se estendem por até 57 metros, curvando-se, tocando o chão e depois se erguendo novamente, como as lentas respirações do tempo. Sua copa tem mais de 1.600 metros quadrados, o suficiente para abrigar milhares de pessoas sob sua sombra profunda e verde. A luz do sol que atravessa as camadas de folhas cria um arco luminoso, como em uma catedral natural. Ele sobreviveu a tempestades, inundações
e a expansão humana, permanecendo lá como um ancião silencioso. Sob a sombra desta árvore, as pessoas não falam alto, pois o ambiente naturalmente acalma o coração. Ela nos lembra que a maior força não é se elevar, mas saber se estender para proteger. Imagine um tronco de árvore velho e escuro, e então, de repente, ele irrompe em milhares de flores rosa-púrpura que brotam diretamente daquela madeira antiga. Sem galhos jovens, sem hastes de suporte, as flores brotam diretamente do tronco, como um coração que brilha através das camadas do tempo. Este é o fenômeno da caulifloria e a Cercis siliquastrum, a árvore de Judas, é um dos exemplos mais belos. Originária do Mediterrâneo, esta árvore é resistente a solos áridos e climas severos. Suas flores não são apenas vibrantes, mas também comestíveis, com um sabor levemente ácido e delicado. Segundo a lenda, após a traição de Judas a Jesus, a árvore mudou suas flores de brancas para rosa de vergonha. Seja lenda ou não, a árvore de Judas carrega uma mensagem poderosa. Das cicatrizes mais profundas, a vida ainda pode florescer vibrantemente. No meio das secas savanas africanas, o baobá surge como uma escultura pré-histórica. Seu tronco inchado, como um reservatório gigante, pode armazenar até 120 mil litros de água, uma fonte preciosa de vida durante as estações de seca rigorosa. Seus galhos curtos e nus se estendem para o céu como raízes invertidas, levando as pessoas a acreditar que os deuses o plantaram de cabeça para baixo. Alguns indivíduos vivem por mais de 2.000 anos, servindo como abrigo, armazém e até mesmo um local de encontro sagrado para comunidades inteiras. O baobá é chamado de árvore da vida, não apenas por fornecer água, frutas e sombra, mas também por ser o centro espiritual de muitas aldeias. Ele é um símbolo de resiliência e generosidade, um gigante paciente que testemunha o tempo passar e ainda permanece firme. Nos pântanos silenciosos do sul dos Estados Unidos, o cipreste calvo emerge da água escura como a cena de um antigo e misterioso conto. Rodeado por centenas de joelhos de madeira que se elevam da água, raízes respiratórias especiais que ajudam a árvore a obter oxigênio em ambientes alagados, a névoa pairando, a água calma e os troncos cobertos de musgo criam uma atmosfera surreal. A madeira do cipreste calvo é rica em óleos naturais, tornando-a quase completamente resistente à podridão, o que lhe permite sobreviver por milênios. Ela não luta contra o ambiente hostil, mas se adapta e vive em harmonia com ele. O cipreste calvo nos ensina que, às vezes, para sobreviver, não precisamos mudar o mundo ao nosso redor, mas precisamos aprender a respirar no nosso próprio ritmo, dadas as nossas circunstâncias. Nossa jornada chega ao fim, mas a magia da natureza nunca cessa. Desde gigantes que vivem por milênios, até troncos que carregam a lendária seiva vermelha, cada espécie nos lembra que a Terra ainda está cheia de mistérios esperando para serem descobertos. Em meio à correria da vida, reserve um momento para olhar para as árvores ao seu redor. Quem sabe você não percebe que está diante de algo extraordinário. Obrigado por nos acompanhar. Se você gostou desta exploração, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar seus pensamentos. Até a próxima jornada. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta das árvores mais estranhas do planeta. Seres vivos que parecem ter saído de outro mundo. Desde a árvore sangue de dragão em terras áridas, as gigantescas sequoias que podem viver por milhares de anos, até a velvetia que desafia os desertos mais severos, e até palmeiras que parecem se mover. Cada espécie é uma prova do incrível poder de adaptação da natureza, onde a realidade às vezes é ainda mais fascinante do que a ficção científica. Se você gosta dos mistérios do mundo natural, não se esqueça de deixar um like,
um comentário e se inscrever no canal para não perder as próximas descobertas incríveis. Volemia nobilis, a árvore pré-histórica escondida. Volemia nobilis, conhecida como pinheiro de Volemi, é uma das descobertas botânicas mais surpreendentes do século XX. A espécie foi encontrada em 1994 em um cânion remoto do Parque Nacional Volemi, na Austrália, depois de ter sido considerada extinta há milhões de anos. Com uma casca escura de textura semelhante a bolhas e folhas em forma de agulha, dispostas de maneira incomum, a volemia tem uma aparência curiosa, lembrando uma planta da era pré-histórica. A árvore pode atingir até 40 metros de altura, com tronco reto e casca espessa que funciona como uma armadura natural, protegendo contra incêndios florestais e variações extremas de temperatura. As folhas são densas, estreitas e crescem em pares opostos, formando uma estrutura ao mesmo tempo antiga e única. A volemia é monóica, produzindo cones masculinos e femininos na mesma planta, o que favorece a reprodução em ambientes isolados. Com crescimento lento e grande resistência, essa espécie permaneceu praticamente inalterada desde a época dos dinossauros. Atualmente, existem pouquíssimos indivíduos na natureza, tornando sua conservação essencial, não apenas para proteger uma espécie rara, mas também um fragmento vivo da história da Terra. Ginkgo biloba, o fóssil vivo do mundo vegetal. Ginkgo biloba é uma das árvores mais antigas ainda existentes no planeta, com uma história evolutiva de mais de 200 milhões de anos. Surgida na era dos dinossauros e praticamente sem mudanças em sua forma ao longo do tempo, é conhecida como um fóssil vivo. Suas folhas em forma de leque, com duas lóbulas, e a ramificação característica dão ao ginkgo uma aparência clássica e distinta em comparação com a maioria das árvores modernas. A árvore pode atingir entre 20 e 35 metros de altura, com tronco reto, casca cinza clara que se torna fissurada com o tempo. No outono, toda a copa adquire uma coloração amarelo-dourada intensa, criando uma paisagem impressionante. O ginkgo é dioico. Árvores masculinas produzem estruturas de pólen, enquanto as femininas formam sementes com uma camada externa carnosa. O que torna o ginkgo realmente especial é sua extraordinária resistência. Alguns indivíduos vivem mais de 1000 anos e suportam bem poluição, pragas e condições urbanas severas. Algumas árvores até sobreviveram à explosão atômica em Hiroshima. Hoje, o ginkgo é valorizado tanto pelo paisagismo quanto pelo uso medicinal, simbolizando resistência e longevidade. Araucaria araucana, também chamada de pinheiro do Chile ou monkey puzzle, é uma das árvores mais antigas e de aparência mais singular do mundo. Com estrutura simétrica em forma de pirâmide e ramos dispostos em camadas regulares, ela lembra as florestas da era pré-histórica. Originária das regiões montanhosas dos Andes, no Chile e na Argentina, essa espécie está adaptada a climas frios, ventos fortes e solos pobres em nutrientes. A árvore pode alcançar entre 40 e 50 metros de altura, com tronco reto e casca grossa e rugosa, que ajuda a resistir ao fogo e às variações de temperatura. Suas folhas são rígidas, pontiagudas e densas, reduzindo a perda de água, uma característica essencial para sobreviver em ambientes severos. Os cones femininos produzem sementes comestíveis, que já foram uma importante fonte de alimento para o povo indígena Mapuche. A araucaria pode viver mais de 1000 anos, graças ao crescimento lento, à madeira densa e à resistência a pragas. Além de sua importância ecológica nas florestas andinas, a espécie também serve como um registro vivo das mudanças climáticas da região ao longo de milênios. Hevea brasiliensis, conhecida como seringueira, é famosa mundialmente por produzir látex, matéria-prima essencial para diversas indústrias modernas. No entanto, em seu ambiente natural na floresta amazônica, essa árvore também está associada a um fenômeno raro e quase surreal: madeira que brilha no escuro. Quando a árvore morre ou sofre danos,
Sua madeira pode ser colonizada por fungos bioluminescentes, especialmente do gênero Mycena. Esses organismos produzem luz por meio de uma reação química entre luciferina e luciferase na presença de oxigênio. O resultado é um brilho verde suave e fantasmagórico, visível na escuridão total da floresta. Exploradores do passado chamavam esse fenômeno de fogo fátuo ou fogo das fadas, devido ao seu aspecto misterioso. A luz emitida praticamente não gera calor, sendo considerada luz fria, o que indica alta eficiência biológica. Nas condições úmidas e ricas em matéria orgânica da Amazônia, o ambiente torna-se ideal para que esse espetáculo natural aconteça. Eucaliptus deglupta, conhecido como eucalipto arco-íris, é uma das árvores de aparência mais impressionante e incomum do mundo. À primeira vista, muitas pessoas acreditam que seu tronco foi pintado, devido às faixas de cores vibrantes em tons de verde, azul, roxo, laranja, vermelho e marrom. No entanto, esse efeito é totalmente natural. O fenômeno ocorre por causa da renovação contínua da casca. Quando a camada externa se desprende, revela uma superfície interna verde-viva rica em clorofila. Com o tempo, a exposição ao ar e à luz provoca oxidação, fazendo com que as cores mudem gradualmente para azul, roxo, vermelho e marrom. Cada faixa representa um estágio diferente do envelhecimento da casca, criando uma obra de arte viva em constante transformação. Originária das regiões tropicais do Sudeste Asiático e da Oceania, essa árvore pode ultrapassar 60 metros de altura e apresenta crescimento rápido. A troca frequente de casca também ajuda a eliminar parasitas, fungos e insetos. Além de sua beleza única, o Eucaliptus deglupta é amplamente cultivado para a produção de madeira e papel, combinando valor estético e econômico. Se os seres humanos medem a vida em décadas, essas duas espécies de árvores medem sua existência em milênios. Pinus longaeva, um antigo pinheiro das montanhas do oeste dos Estados Unidos, pode viver mais de 4.800 anos. Isso significa que alguns indivíduos ainda existentes hoje já estavam enraizados quando as primeiras pirâmides do Egito foram construídas. Vivendo em ambientes frios, secos, com solos pobres e ventos fortes, essa espécie cresce extremamente devagar. Paradoxalmente, essas condições severas se tornam uma vantagem, reduzindo pragas e competição e permitindo a formação de uma madeira densa e rica em resina, que oferece proteção natural. Em alguns casos, apenas uma pequena parte do tecido vivo é suficiente para manter toda a árvore viva. Já Sequoia dendron giganteum impressiona por seu tamanho colossal. Com mais de 80 metros de altura e podendo viver por mais de 3.000 anos, as sequoias gigantes funcionam como arquivos vivos da história climática da Terra. Sua idade é determinada pelos anéis de crescimento, cada um refletindo as condições ambientais de um determinado ano. Sem crescer rapidamente ou gastar energia em expansão constante, essas árvores sobrevivem graças a uma estratégia de resistência e acumulação de força ao longo de milhares de anos, testemunhas silenciosas do tempo. No deserto da Namíbia, um dos mais antigos do planeta, com mais de 50 milhões de anos, vive uma planta que parece pertencer a outro mundo, Welwitschia mirabilis. Sem copa e sem ramos, essa espécie possui apenas 2 folhas durante toda a sua vida. Elas crescem continuamente a partir da base e nunca caem. Ao longo de centenas de anos, os ventos do deserto as rasgam em longas tiras que se enrolam sobre o solo, criando uma forma que lembra mais uma criatura pré-histórica do que uma planta. Em um ambiente extremo, com altas temperaturas, chuvas raras e solos pobres, a Welwitschia pode viver mais de 1000 anos. Seu segredo de sobrevivência está na capacidade de absorver a umidade da neblina costeira trazida pelo Oceano Atlântico. As folhas largas capturam as minúsculas gotas de água presentes no ar e as conduzem até o profundo sistema radicular. Pertencente ao grupo
Gnetophyta, e sendo a única espécie do seu gênero, Welwitschia mirabilis, representa uma linhagem evolutiva única. Em vez de competir em florestas densas, ela sobrevive por meio de uma adaptação quase perfeita às condições severas do deserto, um lugar onde a vida é extremamente rara. Nas florestas tropicais úmidas da América Central e do Sul, Socratea exorrhiza chama a atenção por sua aparência de estar apoiada sobre várias pernas. Seu tronco não cresce diretamente do solo, mas é sustentado por longas raízes escora, que se estendem ao redor como suportes. Essa estrutura cria a forte impressão de que a árvore pode se mover, dando origem à história da chamada palmeira que anda. Na realidade, estudos mostram que a árvore não se desloca de forma significativa. As raízes escora são uma adaptação ao solo florestal macio, úmido e instável. Elas distribuem o peso do tronco, aumentam a fixação, melhoram a drenagem e reduzem o risco de queda durante ventos fortes ou processos de erosão. Na Amazônia, onde a competição por luz é intensa, a capacidade de desenvolver novas raízes em direções mais favoráveis pode ajudar a planta a ajustar sua inclinação ao longo do crescimento. Esse processo cria a impressão de um reajuste contínuo. Sua forma semelhante a pernas também ativa a percepção humana de movimento, tornando essa espécie um dos exemplos mais interessantes de como a natureza pode criar ilusões visuais surpreendentes. Na percepção humana, o fogo costuma estar associado à destruição. No entanto, no ecossistema da Sierra Nevada, na Califórnia, o fogo é essencial para a sobrevivência de Sequoia dendron giganteum, a sequoia gigante. Essas árvores, que podem ultrapassar 80 metros de altura e viver mais de 3.000 anos, já resistiram a inúmeros incêndios naturais e, paradoxalmente, dependem deles para se reproduzir. Incêndios naturais de intensidade moderada removem a vegetação rasteira e os arbustos que competem por recursos, além de enriquecer o solo com nutrientes provenientes das cinzas. Mais importante ainda, o calor ajuda a secar e abrir os cones da sequoia, que podem permanecer fechados por muitos anos. Quando se abrem, liberam centenas de pequenas sementes exatamente no momento em que a competição é mínima. A sobrevivência dessa espécie é possível graças à sua casca extremamente espessa, que pode ultrapassar 60 centímetros, rica em taninos e com baixo teor de resina inflamável. Essa camada funciona como um isolante natural, protegendo os tecidos vivos do calor intenso. Em vez de resistir aos desastres naturais, a sequoia gigante evoluiu para viver em harmonia com o fogo, transformando uma força destrutiva em uma oportunidade de renovação. A natureza sempre guarda histórias que vão muito além da imaginação humana. Desde árvores que vivem por milhares de anos e sobrevivem em ambientes extremos, até formas tão incomuns que parecem pertencer a outro planeta, tudo isso revela a incrível resistência e a extraordinária capacidade de adaptação da vida. Cada espécie não é apenas um organismo vivo, mas também um testemunho silencioso do tempo e da história da Terra. Se você achou essa jornada interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar um comentário e se inscrever no canal para continuar explorando as maravilhas do mundo natural. Olá! Hoje vamos embarcar juntos em uma jornada fascinante pelo mundo das árvores. Esses seres incríveis que estão ao nosso redor e muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. Você já se perguntou: as árvores são apenas seres imóveis na floresta ou, na verdade, engenheiros biológicos extraordinários da Terra? Pois é, neste planeta existem espécies de árvores realmente surpreendentes. Algumas sangram uma seiva vermelha, outras explodem para espalhar suas sementes. Algumas vivem por milhares de anos, e outras têm troncos com cores de arco-íris. Neste vídeo, vamos explorar algumas das árvores mais estranhas e impressionantes do mundo. Qual delas mais chamou sua atenção? Deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as próximas descobertas fascinantes. Número 1. Pterocarpus angolensis, a árvore que sangra.
Pterocarpus angolensis, originária do sul da África, é uma espécie de árvore da família das leguminosas com um mecanismo de defesa biológica muito especial. Quando a casca ou o tronco da árvore sofre algum dano mecânico, ela libera uma seiva vermelho escura que se parece com sangue humano. Esse líquido não tem apenas função visual. Ele contém mais de 20% de taninos em sua composição química. Esses compostos fenólicos atuam como potentes agentes antifúngicos e antibacterianos, coagulam rapidamente para selar a ferida e impedir a entrada de patógenos em ambientes de altas temperaturas. Do ponto de vista científico, essa resina tem sido estudada por suas propriedades farmacológicas, especialmente no tratamento de doenças relacionadas aos olhos e ao sangue. Além disso, a madeira da árvore possui alta densidade de fibras, o que lhe permite flutuar bem e resistir muito à decomposição, tendo sido historicamente um material importante na construção artesanal de embarcações. Número 2. Manchineel, Hippomane mancinella. Registrada no Guinness como a árvore mais perigosa do mundo, a Manchineel é um componente importante dos ecossistemas costeiros do Caribe. Todas as partes da árvore contêm toxinas complexas, incluindo compostos diterpenos do tipo Forbol. Seu sistema químico é tão perigoso que até a água da chuva que escorre pelas folhas pode causar queimaduras químicas na pele humana, pois carrega compostos de látex solúveis em água. Os frutos dela se parecem com pequenas maçãs, mas, se ingeridos, podem causar inchaço severo no esôfago e até levar à morte. Mesmo assim, seu valor ecológico é insubstituível. O sistema de raízes extremamente denso da árvore funciona como uma primeira linha de defesa contra a erosão costeira e ajuda a reduzir o impacto de tempestades tropicais. Isso é um lembrete científico de que a toxicidade extrema, às vezes, é uma estratégia evolutiva para proteger infraestruturas naturais importantes contra interferências externas. Número 3. Wawona Tunnel Tree, a sequoia gigante. Localizada anteriormente no Parque Nacional de Yosemite, a sequoia gigante chamada Wawona tornou-se um caso de estudo sobre a interação entre seres humanos e a estrutura biológica das árvores. Em 1881, um túnel de 2,5 metros de largura foi perfurado através da base da árvore para permitir a passagem de veículos. Essa intervenção interrompeu o fluxo de nutrientes na camada do câmbio e alterou a distribuição de cargas mecânicas do tronco. A silvicultura moderna usou esse caso para compreender melhor como alterações no sistema radicular e na base estrutural podem limitar a longevidade dessas plantas gigantes. Por fim, a árvore caiu em 1969, após um acúmulo excessivo de neve. Hoje, o tronco permanece no chão da floresta, continuando a cumprir uma função ecológica importante, reciclar biomassa e servir como habitat e fonte de nutrientes para o solo durante séculos de decomposição lenta. Número 4. Bambu, Bambu soideae. O bambu, na verdade, não é uma árvore no sentido botânico, mas uma gramínea gigante que detém o recorde mundial de crescimento vegetal. Algumas espécies, como Philostachys edulis, podem crescer até 91 centímetros em apenas 24 horas. A estrutura do bambu é composta por fibras de celulose organizadas longitudinalmente ao longo do caule, com nós que funcionam como reforços estruturais transversais. Graças a isso, o bambu possui resistência à compressão superior à do concreto e resistência à tração comparável à do aço. Ecologicamente, o bambu funciona como uma ferramenta natural de engenharia climática. Ele absorve cerca de 35% mais CO2 e libera mais oxigênio do que muitas florestas de madeira dura. Seu sistema de rizomas subterrâneos também ajuda a prevenir a erosão do solo e a estabilizar terrenos instáveis em regiões de monções com uma eficiência mecânica impressionante. Número 5. Ceiba pentandra, a árvore de Sumauma, também conhecida como Silk Cotton Tree. No complexo arqueológico de Ta Prohm, no Camboja, a árvore Ceiba pentandra cria um espetáculo impressionante de invasão biológica sobre antigas estruturas de pedra. A árvore desenvolve grandes raízes tabulares, chamadas buttress roots, que se espalham pela superfície do solo. Em florestas tropicais, onde a camada de solo rico em nutrientes é muito fina, as raízes não procuram profundidade,
mas sim estabilidade mecânica e matéria orgânica na superfície. Cientificamente, a relação entre a árvore e o templo pode ser considerada uma forma de simbiose física forçada. As raízes penetram nas fendas das pedras, degradando-as por processos químicos e mecânicos, mas ao mesmo tempo funcionam como uma espécie de estrutura externa que ajuda a manter as antigas paredes de pé. As sementes da árvore são envolvidas por uma fibra hidrofóbica chamada kapok, usada na indústria devido ao seu baixo peso e alta flutuabilidade, além de funcionar como um excelente isolante térmico natural. Número 6. Árvore de Judas, Cercis siliquastrum. Imagine um tronco antigo e escuro do qual milhares de flores rosa arroxeadas brotam diretamente da madeira, sem precisar de galhos jovens para sustentá-las. A cena parece como se o tronco estivesse derramando pétalas luminosas, quebrando as regras normais da simetria vegetal. Esse fenômeno é chamado de caulifloria, quando flores crescem diretamente no tronco e em ramos mais velhos. Diferente da maioria das árvores, Cercis siliquastrum produz flores no próprio tronco principal e nos galhos maduros. Originária da região do Mediterrâneo, a árvore possui uma incrível capacidade de sobreviver em solos secos e climas severos. Suas flores não são apenas bonitas, também são comestíveis e têm um leve sabor ácido. O nome popular da árvore está ligado à lenda de Judas Iscariotes. Segundo a tradição, suas flores originalmente eram brancas, mas teriam se tornado rosadas por vergonha após a traição. Além do mito, a árvore de Judas simboliza a capacidade de renascer das partes mais antigas e feridas, transformando cicatrizes em explosões inesperadas de vida e cor. Número 7. Eucalipto arco-íris, Eucalyptus deglupta. Eucalyptus deglupta é a única espécie de eucalipto que ocorre naturalmente no hemisfério norte, principalmente no sudeste asiático. Sua característica mais marcante é o tronco multicolorido, resultado de uma combinação entre processos bioquímicos e a descamação natural da casca. A árvore perde pedaços de sua casca externa em diferentes épocas do ano, revelando uma camada interna de cor verde brilhante. Quando exposta ao ar, a clorofila e os taninos passam por oxidação gradual, fazendo com que as cores mudem para azul, roxo, laranja, vermelho e finalmente vermelho escuro antes que a casca se desprenda novamente. Esse processo não é apenas estético. A descamação constante impede que plantas parasitas e outros organismos se fixem permanentemente no tronco. Na silvicultura sustentável, essa espécie é altamente valorizada devido ao seu rápido crescimento e à produção de polpa de madeira de alta qualidade, ajudando a reduzir a pressão sobre florestas naturais. Número 8. Árvore sangue de dragão, Dracaena cinnabari. Dracaena cinnabari, espécie endêmica da ilha de Socotra, no Iêmen, possui um formato que lembra um guarda-chuva invertido. Essa estrutura é uma adaptação geométrica para coletar água em ambientes extremamente secos. Os ramos densos e entrelaçados criam sombra máxima para o sistema radicular, reduzindo significativamente a evaporação da água do solo. Ao mesmo tempo, a copa captura a umidade da névoa marinha, que se condensa e goteja em direção às raízes. A resina vermelha da árvore, rica em flavonoides e compostos resinosos, tornou-se um produto comercial desde a época do Império Romano, devido às suas propriedades medicinais e ao uso como corante para instrumentos musicais de alto valor, incluindo os famosos violinos Stradivarius. Hoje, a espécie é considerada vulnerável, pois as mudanças climáticas estão reduzindo a quantidade de neblina matinal, uma fonte essencial de água para sua sobrevivência. Número 9. Jabuticaba, Plínia cauliflora. Plínia cauliflora, árvore nativa do Brasil, desafia a forma tradicional das árvores frutíferas por meio do fenômeno da caulifloria. Flores e frutos que crescem diretamente no tronco. Diferente da maioria das árvores, onde os frutos surgem nas pontas dos galhos jovens,
A jabuticabeira produz flores e frutos diretamente no tronco principal e nos ramos mais antigos. Essa estratégia evolutiva permite que animais que não voam, como tartarugas e pequenos mamíferos terrestres, se alimentem facilmente dos frutos e ajudem a espalhar suas sementes. Os frutos têm casca escura rica em antocianinas, poderosos antioxidantes que ajudam a proteger a biomassa da planta contra a radiação ultravioleta. Esse fenômeno botânico também permite que a árvore produza grandes quantidades de frutos sem sobrecarregar galhos finos com peso excessivo. Número 10. Pinheiro bristlecone, Pinus longaeva. Nas White Mountains, na Califórnia, o Pinus longaeva redefiniu os limites da longevidade biológica. Um indivíduo famoso chamado Metúsela tem mais de 4.850 anos, o que significa que já estava vivo quando as pirâmides do Egito estavam sendo construídas. O segredo dessa longevidade está em seu crescimento extremamente lento. Em alguns casos, o tronco aumenta apenas alguns milímetros em espessura por década. A madeira é extremamente densa e rica em resina, tornando-a quase imune a fungos, bactérias e insetos. Mesmo após morrer, a árvore pode permanecer de pé por séculos, sem se decompor. Para a ciência do clima, os anéis de crescimento desse pinheiro funcionam como um registro climático extraordinário, preservando informações sobre variações de temperatura e períodos de secas extremas ao longo de quase 5.000 anos da Era do Holoceno. Você acha que as flores são apenas bonitas e ficam paradas em um só lugar? Errado! No mundo vegetal, existem flores que parecem borboletas voando, algumas parecem lanternas, e tem até algumas que comem insetos para se manterem saudáveis todos os dias. As 15 flores especiais que você está prestes a ver não apenas vão te surpreender com sua beleza única, mas também te farão rir da sua originalidade. Relaxe, sente-se confortavelmente e vamos descobrir o quão criativa a natureza pode ser. E se você gosta de coisas curiosas, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas viagens emocionantes. Número 1. A columbina azul do Colorado, ou Colorado Blue Columbine. No meio dos prados de alta montanha e dos penhascos ventosos, a columbina azul do Colorado aparece como uma fada, um pouco fria, mas muito charmosa. Sua forma é tão única que, ao vê-la pela primeira vez, qualquer um inclina a cabeça e se pergunta: ué, é flor ou um ser de outro planeta? As pétalas parecem flutuar no ar, e os esporões curvos atrás se assemelham a asas em movimento. Suas duas cores, azul suave e branco puro, combinam-se delicadamente como as nuvens do céu da montanha. Esta flor vive a altitudes de até 3.000 metros, acostumada a climas rigorosos. Por isso, é extremamente resistente. Por isso, foi escolhida como a flor símbolo do estado do Colorado. Bonita, durável e com a essência de uma flor, sem ser frágil. Número 2. A Amaryllis borboleta, Hippeastrum papilio. Se houvesse um concurso para a flor mais parecida com borboleta do planeta, a Hippeastrum papilio certamente estaria entre as primeiras. Cada flor parece uma borboleta vermelha vibrante com asas abertas, pronta para voar. Pétalas grandes, vermelho vivo, com listras escuras dramáticas, que chamam a atenção de longe e encantam de perto. As folhas são grandes, verde escuras, formando um fundo perfeito para a flor brilhar. Esta flor vem das regiões tropicais da América do Sul. Gosta de sol e não suporta excesso de água. Seu perfume é tão suave que quase não existe, mas, em compensação, sua aparência é suficiente para fazer todo o jardim virar a cabeça. Basta ter um vaso para sentir como se um enxame de borboletas estivesse visitando sua casa.
Número 3. Monarda didima. A erva do chá de bergamota vermelha. A monarda didima parece uma explosão de vermelho no meio de um jardim verde exuberante. As pétalas finas e espinhosas formam uma esfera vibrante, que de longe parece um fogo de artifício, mas na versão silenciosa. As flores crescem em caules altos, destacando-se das folhas verdes serrilhadas, criando um contraste muito agradável aos olhos. Esta planta não é apenas bonita, mas também muito sociável, pois seu suave perfume de menta tem a capacidade de convocar abelhas, borboletas e até beija-flores para a festa. A monarda é nativa da América do Norte, gosta de sol e solo úmido. Graças à sua floração prolongada, robustez e resistência a doenças, ela aparece frequentemente em jardins naturais, onde basta plantá-la para que o jardim se torne muito mais animado. Número 4. Plumeria rubra. A flor de frangipane. A plumeria rubra é a flor perfeita para relaxar. Basta vê-la para sentir o som das ondas do mar e o cheiro do sol tropical. Flores grandes, de pétalas grossas, em tons de vermelho, rosa ou coral, misturando-se suavemente como se fossem pintadas pelo sol da tarde. A superfície das pétalas é lisa e ligeiramente brilhante. Dá vontade de tocar na hora. Esta flor é originária da América Central e é especialmente famosa por seu perfume doce e levemente cremoso, que fica mais forte à noite. O interessante é que, mesmo depois de cair, a flor mantém sua forma e perfume por muito tempo. Por isso, a plumeria não é bonita apenas quando está na árvore, mas também encanta mesmo depois de sair de cena. Número 5. A Álcea rosea. A malva rosa. Se o jardim fosse um palco, a malva rosa seria a atriz alta que se destaca na frente. Caules retos e altos se estendem, e ao longo deles pendem várias flores grandes como pequenos guarda-chuvas. As cores variam do branco, rosa suave ao vermelho escuro e poderoso. As folhas são grandes, um pouco enrugadas, criando um fundo verde denso para as flores se destacarem ainda mais. A malva rosa é originária do Mediterrâneo, gosta muito de sol e não se importa com o calor. As flores quase não têm cheiro, mas sua altura e cores são suficientes para fazer as pessoas olharem para cima. Plantada ao longo de cercas ou caminhos, a malva rosa pode transformar um canto comum do jardim em uma cena de conto de fadas europeu. Número 6. Tigridia pavonia. A flor tigre mexicana. Cada flor de Tigridia pavonia é como uma peça de teatro curta, que dura apenas um dia. As pétalas são largas, ligeiramente onduladas, em tons vibrantes de vermelho, amarelo ou rosa. E no centro, há padrões intrincados e pontilhados, como uma pintura artesanal. Folhas longas em forma de espada se erguem atrás, servindo de fundo para a flor se destacar ainda mais. Esta flor é nativa do México e da América Central. Gosta de sol e solo quente. A flor não tem um cheiro notável, mas sua aparência é tão impressionante que ninguém se importa. Embora cada flor desabroche por um curto período, a planta produz flores novas, continuamente, dando a sensação de um espetáculo contínuo. É essa beleza efêmera e rápida que torna a tigridia rara e extremamente cativante. Número 7. A Digitalis purpurea. A dedaleira. A Digitalis purpurea parece pequenos sinos enfileirados ao longo de um caule alto. As flores são de um rosa púrpura, com manchas salpicadas por dentro, parecendo mais um padrão decorativo do que uma flor natural. As folhas são grandes, verde escuras, ligeiramente cobertas por pelos finos, dando uma sensação suave. Esta planta é originária da Europa e da Ásia Ocidental. Prefere solo úmido e luz suave. As flores quase não têm cheiro, mas basta estar de longe para notar sua presença.
A dedaleira é frequentemente usada para dar altura ao jardim, especialmente em estilos naturais ou jardins ingleses. Apenas algumas plantas já dão profundidade instantânea à composição do jardim. Número 8. A flor sino dos Cárpatos, Campanula carpatica. Ao contrário da imponência de muitas outras flores, a Campanula carpática escolheu um estilo pequeno, mas poderoso. A planta é baixa, compacta, formando moitas redondas e charmosas como almofadas de flores. As flores têm formato de sino, grandes em relação ao caule, em tons de azul ou roxo suave, florescendo do início do verão até o outono. As folhas são pequenas, verde escuras, com bordas levemente serrilhadas, formando um fundo perfeito para as flores se destacarem. Esta flor é nativa das montanhas Cárpatos, acostumada a climas frescos e solos bem drenados. Embora não tenha perfume, sua cor vibrante e sua forma compacta a tornam muito popular em jardins de pedras, bordas de caminhos e vasos decorativos. Número 9. Salvia splendens, a sálvia escarlate. Salvia splendens aparece no jardim como se alguém tivesse ligado o modo fogo. Suas flores vermelhas vibrantes crescem densamente em colunas verticais, parecendo velas acesas entre a folhagem verde de longe. As pétalas são aveludadas, de um vermelho tão intenso que nem o sol mais forte consegue desbotar. Esta planta é do Brasil, adora sol, calor e, bem, odeia ser esquecida por muito tempo. As flores quase não têm cheiro, mas as abelhas e borboletas as adoram como se fosse um festival. A sálvia floresce do início do verão até o frio chegar, quase sem descanso, por isso é extremamente popular em canteiros e paisagens urbanas. Número 10. Cana. A cana da Índia tropical. Basta a cana aparecer para o jardim imediatamente dar a sensação de ter pegado um avião para os trópicos. Suas folhas são grandes, largas, parecidas com as da bananeira, e se sobrepõem, criando uma parede verde refrescante. Sobre essa folhagem, flores vermelhas, amarelas ou laranjas vibrantes desabrocham, com formas exóticas que parecem dançar com a luz. A cana é originária das Américas e da Ásia, acostumada com climas quentes e úmidos. Por isso tolera muito bem o sol. As flores não têm cheiro, mas suas cores falam muito alto. Curiosamente, as sementes da planta são tão duras que já foram usadas como projéteis de chumbinho. Mesmo sem flores, a folhagem por si só já deixa o jardim com um ar muito mais sofisticado. Número 11. Agapanthus, o lírio africano. O agapanthus tem a aparência de uma flor muito disciplinada. De um tufo de folhas bem arrumadas na base, hastes florais retas e altas se erguem, terminando em uma esfera de flores redonda como fogos de artifício congelados. Cada cacho é composto por dezenas de pequenas flores tubulares, geralmente azuis, azul escuras ou roxas, criando uma sensação de elegância e serenidade. Esta flor é originária do sul da África, acostumada com sol e solo seco, por isso tolera muito bem a seca. As flores têm um perfume suave e agradável em dias de verão. Graças à sua beleza organizada, durabilidade e facilidade de cultivo, o agapanthus é muito apreciado em jardins, parques e até mesmo em ruas urbanas. Número 12. Abutilon megapotâmica. O Abutilon lanterna. O Abutilon parece uma flor que está sempre fazendo reverência. Seus caules finos pendem, carregando flores que se assemelham a pequenos lampiões. As pétalas são amarelas, a parte do cálice é vermelha e proeminente, e por dentro há estames longos e muito elegantes. Esta planta é nativa da América do Sul, gosta de luz suave e umidade moderada. As flores não têm um cheiro marcante,
mas sua forma única chama a atenção de qualquer um. O abutilon pode florescer quase o ano todo se as condições forem boas, trabalhando de forma constante e sem reclamar. Graças à sua forma pendente e suave, a planta é frequentemente cultivada em vasos suspensos ou varandas, criando a sensação de uma cascata de flores vibrante. Número 13. Adenium obesum, ou a rosa do deserto. O Adenium obesum parece um bonsai saído do deserto. O tronco da planta é inchado como uma pera, e na verdade, não é apenas para enfeitar, mas sim para armazenar água, para sobreviver. No tronco, flores em forma de funil vibrantes desabrocham, podendo ser rosa, vermelhas ou brancas, com pétalas macias e ligeiramente brilhantes como veludo. Esta planta é originária da África e da Península Arábica, extremamente resistente ao calor e com pouca necessidade de água. As flores desabrocham na estação seca, com um perfume muito suave, mas cores que não podem ser ignoradas. O adenium é frequentemente cultivado em vasos, estufas, criando a sensação de um pequeno deserto em miniatura, árido, mas cheio de charme. Número 14. Heliotropium, a flor de baunilha. O heliotrópio traz uma sensação muito poética. Seus cachos de flores densos e redondos desabrocham em tons de roxo ou lilás, às vezes com uma borda branca suave. As folhas são verde escuras, cobertas por uma fina camada de pelos, o que faz com que o arbusto pareça muito mais macio. Esta flor é originária do Peru. Gosta de sol suave e solo solto. O seu maior atrativo é o perfume, doce como baunilha, especialmente notável ao entardecer. Por isso, plantar heliotrópio no jardim é como ligar um difusor de aromas natural. Graças à sua forma compacta, flores duradouras e perfume agradável, a planta é frequentemente usada como destaque em canteiros e vasos. Número 15. Dierama pulcherrimum, a vara de pescar do anjo. Dierama pulcherrimum parece uma dança lenta no jardim. Seus caules longos e finos se curvam suavemente, carregando pequenas flores em forma de sino, rosa púrpura, que pendem como se estivessem balançando ao vento. As pétalas são finas e leves, dando a sensação de que estão flutuando de longe. Esta planta é da África do Sul. Gosta de sol e solo bem drenado. As flores quase não têm cheiro, mas a beleza de seu movimento natural torna difícil desviar o olhar. A dierama é frequentemente plantada na parte de trás dos canteiros ou em jardins naturais, onde cria uma sensação de leveza e graça, como um momento de calma suave em meio ao verde. Então, acabamos de fazer um passeio pelas 15 flores mais especiais, onde cada flor não só exibe sua beleza, mas também conta uma história muito particular. Das flores frágeis nas montanhas, até as personagens do deserto ou das florestas tropicais, a natureza claramente sempre sabe como nos surpreender. Se você achou o mundo das flores mais interessante do que imaginava, clique em curtir para apoiar, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para continuar explorando muitas outras coisas estranhas e fascinantes. Quem sabe, a próxima flor não te deixará de queixo caído.